Oi, 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 oi. Oi, tudo bom? Geisa tá aí. Anice veio. Não tô sozinha. Ai, ai, meninas. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Hum, tá aguardando, hein, Geisa? Viu os quadrinhos da Lulu e da Duda aqui atrás? Elas que Hum. Olá, Karina. Boa noite. Deixa eu ver o que é isso aqui. Esperar o pessoal ir entrando. Oi, Eunice! Ó, fazer uma live com você hein, um dia, hein? Aí, ó. Quero ver. Vou botar a Eunice pra falar aqui também. Oi, Isabela! Beijinhos. Cadê esse povo? Só porque a professora é ansiosa. Flávio, tá vendo? O pessoal vai chegando. Oi, oi, oi. Todo mundo vai entrando. Gente, eu sou muito. Oi! Tá vendo? Vocês estão ansiosos, gente? Eu fico ansiosa, eu tava ansiosa. Tá vendo? Você vai falar de ansiedade, eu fico ansiosa, gente. Que horror. Não sei nem que horas são, deixa eu ver. 7h03 ainda. Vamos perguntar alguma coisa, gente. Fala alguma coisa, né? Live tinha que ter microfone. Esse negócio de você ficar falando sozinho, eu não tô gostando, não. Meio estranho, meio ruim. Ah, boa noite aí, tá vendo? Vocês estão se mexendo, isso mesmo. Gente, chama isso, amigos, rápido, pra gente começar a falar. Ó, tem um monte de coisa pra falar, um monte de coisa. 7h05 assim, a gente começa a falar. Eu vou ver se eu deixo gravada, se eu acertar, né, gente? Porque eu sou péssima nisso. Tô tentando, tô tentando. Oi, Rita. Ah, tô tentando me ajeitar aqui. Gente, vamos lá. Eu vou fazer. O pessoal vai entrando e a gente vai falando, né? É o seguinte, gente. Podem perguntar, tá? Boa noite. Oi, Rita. A ideia é que vocês perguntem mesmo, tá, gente? Não fica com medo, não, tá? Quero boa noite. Ó, tá vendo? Tá todo mundo entrando. Feliz, feliz. Mas a ideia aqui é que vocês possam perguntar, falar, né? Trocar ideias, enfim, tá? A Ritinha também. Beijo para outra Rita. Vamos lá. Tem alguma questão que vocês já queiram saber, assim, de ansiedade? Alguém tá ansioso? Esse período tá super calmo, né? Não tem ninguém ansioso aí, né? Pandemia, que isso, né? Vinícius, tudo bom? Né? Então, assim, só enquanto. Boa noite. Enquanto o pessoal tá entrando, tá? Porque a gente nunca é tão pontual, né? Eu é que fico ansiosa, eu resolvo entrar antes, né? Porque assim, faz parte. Mas a ideia de falar, né, assim, de ansiedade vem muito do período que a gente está vivendo, né? Que já tem um ano aí de pandemia e a gente vê aumento, né, em pesquisas de pessoas se queixando de ansiedade, de depressão, né? Mas ansiedade é muito comum essa queixa nesse momento que a gente está vivendo, tá?
E na nossa vida, né? A nossa vida moderna, né? É uma vida que já causa uma certa ansiedade para algumas pessoas, tá? Então é importante, assim, a gente falar do que é ansiedade e o que, que é um transtorno de ansiedade, o que é uma ansiedade que não é tão legal, tá? Então a gente também vai falar um pouquinho disso, tá? Mas a ideia desse tema veio mesmo, né, de alunos pedindo, a gente vendo as pessoas se queixando muito de ansiedade, o aumento no uso de ansiolíticos. Ah, então, por isso foi a ideia de falar, né, sobre ansiedade, tá? Então, assim, eu vou começar a falar, as pessoas vão entrando, né? A gente vai chamando aí as pessoas, Larissa, tá? E como eu falei, podem ir perguntando aí que eu vou lendo e vou também falando, tá? Ansiedade é um assunto que sempre dá muito. Né, Rita? E é engraçado assim que não é um assunto dentro da neurociências, né? Se a gente for botar, não é um assunto dos mais complicados, não, né? Mas é um assunto que dá muito pano para manga, porque é um assunto do nosso dia a dia. É um assunto que a gente convive o tempo inteiro, né? Todo mundo convive com ansiedade, todo mundo tem que ter ansiedade em vários momentos. Oi, Larissa! Então é um assunto que a gente fala muito, né? Mas não é, dentro da neurociência não é um dos mais complicados, não. O mecanismo é um mecanismo até mais tranquilo do que até a depressão, por exemplo, né? Psicoses, obviamente, né? Gente, então vamos lá, tá? Então, quando a gente fala, né, de ansiedade, a gente está falando, né, de ansiedade, é importante, né, a gente diferenciar algumas coisas, né? O que é uma ansiedade, o que é um medo, o que é um estresse, tá? Quando a gente pensa no cérebro, né, no mecanismo cerebral, todos esses três, ansiedade, medo, estresse, eles funcionam da mesma maneira para o encéfalo, tá? Então, se a gente for ler, por exemplo, em livros de neuro, muitas vezes eles não diferenciam, eles chamam tudo de medo. Vocês vão ver que a ansiedade vem do medo, o estresse vem do medo, tá? O medo é o medo. Tá? Então, nos livros, né, no mecanismo cerebral, ele é o mesmo. Tá? Agora, é lógico que existem diferenças do gatilho para esses três. Né? Então, quando a gente pensa no o que seria o medo é definido, né? Eu tenho medo de barata, eu tenho medo, né, sei lá, de escuro, eu tenho medo de ficar sem emprego. É uma coisa muito definida, você sabe o que é aquilo, tá? Ele tá definido, ele tem uma causa definida, tá? Esse seria o medo, tá? O estresse é algo que eu estou passando agora, ele é o presente, né? Se a gente for pensar, eu estou estressado porque eu estou fazendo algo, ou está acontecendo algo na minha vida agora, né? Uma situação presente, e que não está sendo legal, ou enfim, né? Que está causando uma emoção, tá? E a ansiedade, ela é uma antecipação, tá? Ela é um medo antecipado. Então normalmente a gente é ansioso com uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, se vai dar errado, se vai dar certo, né? A gente já tem essa ansiedade como um mecanismo antecipatório, tá? Então assim, existem diferenças sim quando você vai. Oi, Cláudia, chegou, Cláudia? Existem diferenças sim quando você vai classificar, né, medo, ansiedade, estresse, mas essas diferenças elas são muito mais para a gente saber o que está acontecendo e como tratar, tá? Então na psicologia é importante a gente entender isso. Quando a gente fala de mecanismo cerebral, ele vem todo do mecanismo do medo, tá? Então não faz muita diferença, tá? Saber se é o medo, se é estresse, se é ansiedade. O mecanismo é o mesmo, tá? Então, assim, uma coisa que é importante também, tá? Ansiedade é bom, assim como medo também é bom,
né? É bom a gente sentir medo, é bom a gente ter ansiedade, né? Ela vai fazer com que a gente, por exemplo, uma ansiedade vai fazer com que você fique alerta naquele momento, com que você se antecipe, né, e tenha algum comportamento para determinada situação de alerta, tá? Então, assim, a ansiedade em si, né, ela é boa. A gente precisa ter ansiedade. Eu preciso, por exemplo, eu vou fazer a live sobre ansiedade. Eu fiquei ansiosa. Tá? Por quê? Eu não sabia se ia dar certo, se eu teria gente, né? Ainda bem que vocês vieram, gente, graças a Deus. Se ia ter internet, né? Se eu ia conseguir falar. Então é lógico que você fica ansiosa, você fica em alerta, tá? Isso faz com que você, né, previna alguns erros. Então eu já vi antes a internet, né? Já falei com todo mundo, já enchi o saco todo mundo para poder participar, tá? Então, agora, quando começa a falar, passou a ansiedade. Então, essas ansiedades agudas que a gente chama, né, que são momentâneas, elas são importantes. Ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo, tá? Qual é o grande problema da ansiedade? Tá? Quando ela perde esse caráter de adaptação, caráter de defesa. Então é uma ansiedade que ela é contínua, né? É uma ansiedade que está muito exagerada, que te paralisa, que faz com que você não saia do lugar, né? Uma fobia, um ataque de pânico. Então esses são é o tipo de ansiedade que é ruim, porque ela sai do mecanismo de adaptação, tá? Então, quando a gente pensa em ansiedade, né? A ansiedade ela acontece quando? Quando a gente prevê uma situação futura. A antecipatória é uma situação onde a gente tem que se preparar para essa situação. Então, a gente precisa ficar em alerta, ok? Para quê? Para que quando essa situação aconteça, a gente já se preparou e depois vai voltar ao normal, tá? Então, quando a gente fala no organismo, a gente fala que o nosso organismo ele tem que estar sempre em homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio, tá? A gente trabalha no equilíbrio. Não, a gente, corpo humano, né? Trabalha no equilíbrio. Qualquer evento que saia desse equilíbrio, isso causa um estresse, um medo, uma ansiedade, tá? Lembra que o mecanismo é muito parecido para todos eles. E depois isso tem que retornar ao equilíbrio, tem que se adaptar novamente, tá? Então, normalmente a gente fica ansioso com uma situação, quando aquela situação acontece, a gente se adapta àquilo, resolve ou se adapta e o organismo volta ao equilíbrio. Ok, gente? Até aí tá tudo normal, tá? Então essa é uma ansiedade que é uma ansiedade boa, que ela é benéfica, ela é uma reação a algo que é estressante, né? Que você acha que vai ser estressante, você se prepara para aquilo, você passa por aquilo, ou resolve, ou se adapta àquilo. E aí a ansiedade diminui, tá? Então, sei lá, por exemplo, eu tô ansiosa se eu vou passar ou não numa seleção de emprego. Né? Então eu vou ficar em alerta, eu vou me preparar, porque pode ser que não dê certo, pode ser que dê certo. Eu tô pensando naquilo. Se for normal, né? Normal, se for em uma faixa dentro do esperado, você vai ficar mais em alerta, você vai talvez não dormir bem, mas isso vai fazer com que você leia sobre a entrevista, com que você se prepare para a entrevista. No dia você vai fazer a entrevista, você passou pelaquela situação. Acabou a situação, você volta à normalidade, ok? Então esse é um mecanismo que a gente faz várias vezes, tá? Como é que isso acontece no cérebro? Quer dizer, né? Qual é o mecanismo cerebral para isso, para ansiedade? Tá? Então a gente tem mecanismos cerebrais, tá, que vão fazer a gente ficar em alerta. Qual é a grande função da ansiedade? Nos fazer ficar em alerta, tá? Ficar em alerta e ter comportamentos
que nos vão fazer se adaptar a uma nova situação, tá? Então, a ansiedade, ela quer levar, no fim de tudo, né, a função dela é uma função de adaptação. Tá? Então, ela vai te manter em alerta, você vai passar por aquilo e depois se adaptar e voltar ao homeostase, que pode ser igual ao que você tinha ou uma nova homeostase, né? Você se adaptou a algo novo, ok? Mas vai passar, vai diminuir esse grau de alerta. Então, a grande função da ansiedade é te deixar em alerta, assim como o estresse, assim como o medo, tá? O que vai mudar de um para o outro é o gatilho, como eu falei no início. Como é que a gente deixa, né, o sistema em alerta? Então, por exemplo, a gente está numa pandemia, né? Ainda estamos numa pandemia, né? Então, principalmente no início, a ansiedade era muito alta. Primeiro era alta pelo motivo do que? Eu não sei o que é isso. Não sei que vírus é esse. Não sei o que vai acontecer. Ah, então você fica ansiosa, porque você está vivendo, né? Tem um momento novo que você acha que vai perder o emprego, você não sabe que vírus é, você não sabe se você vai ficar vivo. Então você entra, né, nessa ansiedade. Com o passar do tempo, você pode se adaptar a isso. Como? Se adaptar não é sair que nem um louco para a rua, mas entender que você vai ter que usar máscara, entender que você vai se proteger, entender que você vai ter que se reinventar no emprego, entender que a gente vai ter que ficar muito mais em casa e você se adapta um pouco, né? Se adapta a essa nova realidade. Passou um ano, né? O que a gente vê? Ah, não diminuiu, está aumentando o número de casos. Então a ansiedade pode vir agora no quê? Será que eu vou morrer? Né? Será que eu vou pegar? Será que vai ter vacina? Será que eu vou conseguir me vacinar? Então já mudou a ansiedade. A partir do momento que você se vacina, você volta à homeostase, tá? Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, a ansiedade ela vem para te deixar em alerta. Para quê? Para que a gente mude comportamentos, para que a gente, né, faça algo, para que a gente deixe o seu corpo preparado para situações de perigo, tá? E aí a gente tem algumas estruturas cerebrais e alguns mecanismos de alerta. Então, quem já foi meu aluno aí, eu já falei isso várias vezes, mas a gente tem dois principais mecanismos de alerta, tá? Que é você ativar o sistema simpático, né? Então, que é o sistema periférico que vai, né, controlar órgãos internos, né? Então vai mexer com frequência cardíaca, vai mexer com digestão, né, com vasoconstrição, vasodilatação. Então a gente tem sistemas, né, periféricos que controlam os nossos órgãos, né, já que o encéfalo, já que o cérebro controla nosso corpo. Então a gente tem um sistema em alerta que é o sistema simpático, que é o nosso sistema de luta e fuga, que libera noradrenalina, né, que é um neurotransmissor excitatório. Tá? Então é um sistema que ele vai te dar as mudanças fisiológicas, né, para te deixar em alerta. Então quando a gente fala assim, eu tô ansiosa, isso é importante, você só sabe que você tá ansiosa porque algo tá acontecendo e você tá percebendo isso. Tá? Aonde algo acontece? No seu organismo, né? Então, se eu parar para vocês e perguntar, gente, o que vocês sentem quando vocês estão ansiosos? Né? Você está no grau de ansiedade. Por enquanto, vamos falar da ansiedade normal, tá, gente? Tô ansiosa. O que você sente? Meu coração dispara. Eu perco o sono. Eu fico vermelha. Minha digestão muda. Né? Isso tudo vem do quê? Vem desse sistema simpático, tá? Então ele vai programar, né, o seu corpo, programar, né, vai influenciar seus órgãos. Para quê? Para que eles te mantenham em alerta, para que o coração aumente a frequência cardíaca. Para quê? Para que o coração bombeie mais sangue. Porque se eu precisar sair correndo,
eu preciso ter uma circulação de sangue boa, eu preciso ter glicose circulando, eu preciso de energia. Né? Você aumenta a respiração, então você mexe com o diafragma, mexe com a respiração. Você não vai dormir, né? Você diminui sono, porque você tem que ficar em alerta. Tá? Então esse é o nosso sistema simpático. Tá? Um outro sistema, que também é um sistema de alerta, tá? É o eixo famoso, né? Que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Tá? Então a gente tem um eixo, que são essas três estruturas, tá? Onde a adrenal é uma glândula, né? Que quando a gente ativa esse eixo, quando a gente ativa esse sistema, tá? O final dele é o quê? É liberar cortisol. Tá? A Ohana tá falando, professora, eu geralmente fico enjoada quando tô muito nervosa. Algo que me incomoda muito. Tem melhora? Tem, você melhorar o nervosismo. Assim, por quê? Porque, né, você tá enjoada. Por quê? Porque o seu sistema de alerta tá mexendo com a sua digestão. Então, na verdade, esse enjoo é uma consequência, tá, da ativação do seu sistema simpático. Ok? Então, o que tem melhora? Você diminui, fica menos nervosa. Tanto que quando você para de ficar nervosa, esse enjoo diminui, tá? Então, é diminuir o nervosismo. Ou é óbvio, tá? Ninguém precisa ficar também sentindo desconforto à toa. Você pode tomar remédio para melhorar o enjoo. Mas entendendo que, enquanto você estiver enjoada, o seu corpo tá fora, enquanto você estiver nervosa, o seu corpo tá fora da homeostase. Ele tá fora do equilíbrio. Então, seus órgãos internos, eles não estão funcionando na faixa que eles deveriam funcionar. Então, você vai tendo reações a isso, que no seu caso é um enjoo. Então, como você melhora isso? Ficando menos ansiosa, né? Tem gente que tem gastrite nervosa, enfim, né? Então, são as doenças que a gente fala psicossomáticas, que são as doenças que a gente acaba somatizando, acaba representando no nosso corpo alguma emoção, tá? Alguma disfunção emocional, algum desequilíbrio emocional acaba sendo representado no nosso corpo em forma de algum desconforto, alguma doença, tá? Então, a melhor maneira é você não ficar nervosa, tá? Agora é lógico, você não vai ficar enjoada à toa, você toma um remédio para enjoo, tá? Então a gente também trata essas doenças, né? Tanto momentâneas quanto psicossomáticas, tá? A gente pode tratar, mas entendendo que a gente não trata a cura. A gente não vai curar, a gente vai tratar o sintoma, o que não é o ideal, tá? Então isso é importante, porque toda vez que a gente sente, que a gente percebe algo de diferente do nosso corpo, a gente está percebendo o quê? Que o nosso corpo saiu da homeostase, saiu do equilíbrio. Então quando a gente fala, eu tô com o coração disparando, saí do equilíbrio. Minha boca tá seca, saí do equilíbrio. Minha pupila tá dilatada, saí do equilíbrio. Não tô dormindo bem, ou tô dormindo muito, saí do equilíbrio, tá? Então entenda que o nosso corpo é igual que a gente fala muito, só aqueles valores de referência, né? E quando você faz exame de sangue, você tem uma faixa de equilíbrio, tá? Para cima e para baixo vão causar disfunções, tá? Então, no caso da ansiedade, a gente sai do equilíbrio para nos manter em alerta. Então, a gente vai perceber, né, mudanças fisiológicas que nos mantêm alerta. Isso é o nosso sistema simpático sendo ativado, noradrenalina sendo liberada, tá? Então, é normal a gente sentir isso. Até porque se a gente não sente alteração nenhuma no nosso corpo, como é que a gente vai falar que a gente está ansiosa? Se nada muda, não percebo nada, né? Eu estou igual a estar ansiosa, a estar triste, a estar feliz. Como é que eu vou saber qual deles? Tá? Então é importante que a gente perceba essas mudanças corporais, mudanças comportamentais, mudanças fisiológicas, para a gente também identificar a emoção, tá? No caso, a ansiedade, tá? Está muito ligada ao alerta. Então, primeiro, esse sistema simpático. Então,
Estou numa situação estressante. Gente, essa situação estressante pode ser pensamento, tá? No caso de ansiedade, normalmente é uma situação antecipatória, lembra? Então, normalmente eu estou pensando em algo, algo que não vai dar certo. Estou pensando se vai ter vacina ou não na minha vez. Aí você já começa, não, porque pode faltar, pode não chegar. Eu posso, sei lá, pegar Covid até lá. Ah, eu posso fazer uma entrevista de emprego e não passar. Posso esquecer tudo, fazer uma prova e esquecer tudo, tá? Então, normalmente, a ansiedade você está pensando, tá? Mas é um fator estressante, tá? Então, lembra assim, o que o cérebro, né? O cérebro é ótimo, né? O que a gente ativa de pensamento, aquilo é real, tá? Para o seu cérebro. A não ser que a gente comece a pensar sobre o pensamento, mas é outra história. Mas vamos lá, vamos deter a ansiedade. Então, eu tô numa situação estressante. O que seu cérebro vai fazer? Primeiro, né? Na verdade é concomitante, mas ele vai ativar os sistemas de alerta do nosso corpo. Para quê? Para que a gente passe pelaquela situação, tá? Que ele não sabe que é antecipatória, para ele tá acontecendo ali, tá? Que a gente passe pelaquela situação e volte ao equilíbrio, ou volte a se adaptar, tá? Tem uma adaptação àquela situação. Então, ele ativa o sistema de alerta. Então, primeiro, esse sistema simpático, que é o sistema que vai controlar os órgãos internos. O segundo sistema de alerta que a gente tem é esse eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, tá? Então, quando esse eixo também é ativado, ele aumenta o cortisol, que é um hormônio, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol, e isso também nos mantém alerta, tá? Então, a gente tem esses dois sistemas de alerta no nosso cérebro, nosso sistema nervoso, tá? Como é que ele é ativado? Quando a gente tem uma situação estressante, ansiogênica, enfim, né? Mas é uma situação que a gente vai chamar de estressante. Tem uma situação que é estressante, eu vou perceber isso pelo meu sistema límbico, junto com o hipocampo, que é uma área de memória. Eu vou entender, vou perceber, vou, né, associar que aquilo ali é uma situação estressante, tá? Por isso também é importante que, assim, nem tudo que causa ansiedade para uma pessoa vai causar para outra. Tá? Então, a ansiedade, como o estresse, como a raiva, a tristeza, como qualquer emoção, tá? Ela é o quê? Ela é individual. Tá? Então, o gatilho, o que causa, o que ativa esse sistema límbico, esse sistema emocional, é individual, porque depende de memórias, depende da situação, depende de como eu estou passando, tá? Né? O que eu tenho para poder me adaptar àquela situação naquele momento. Tá? Então, isso é muito individual. Então, passei por uma situação estressante, ou, né, pensei numa situação estressante. Ativei o sistema límbico, ativo principalmente a amígdala, tá? Nossa, a amígdala, sempre falando, tá, gente? Não é a da garganta, é cerebral, tá? Ativa a amígdala, e a amígdala é uma estrutura do medo, tá? Então, todas as nossas situações de medo, memórias de medo, ativam a amígdala, tá? Quando essa amígdala é ativada, o que seu sistema entende? Estou numa situação de medo. Lembra que a ansiedade vem do medo, né? Para o sistema nervoso. Estou numa situação de alerta. Tá? Independente se ela é antecipatória, se ela é real, se ela é direcionada, é uma situação de alerta. Tá? Ativa a amígdala vai o quê? Vai ativar neurônios, tanto do sistema simpático quanto do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Ou seja, a amígdala vai ativar vias, mecanismos para quê? Para manter o nosso corpo em alerta. Foi até aí, gente? Alguém tem alguma pergunta, gente? Pergunta aí, senão vocês não vão aguentar me ouvir. Tá? Muito bem, então a gente tem
né, um sistema agora que é um sistema que está em alerta. Vamos supor, né, que a gente passou pelaquela situação, já estou dando a aula, já fiz, né, estou fazendo a entrevista de emprego, aquela ansiedade diminuiu. O que é essa diminuição? Significa que ou eu voltei ao meu estágio ou eu me adaptei à nova circunstância, né? Então, estou dando aula, tá bom. Tá, né? Tô fazendo a live, tá funcionando, tá tudo funcionando. Ansiedade baixa, tá? E aí, eu volto à normalidade. Então, isso é um sistema que está funcionando bem. É um sistema que ele é ativado em situações de alerta, responde a essas situações como liberando noradrenalina pelo sistema simpático, liberando cortisol e adrenalina, tá? Pela suprarrenal. Muito bem. Quando esse cortisol, principalmente cortisol, né? Quando o cortisol ele é liberado na corrente sanguínea, isso é importante, até para vocês entenderem depois os remédios, né? Quando esse cortisol é liberado, se é uma situação passageira, você já se adaptou, ou aquela situação diminuiu sua ansiedade, o próprio cortisol, quando ele é liberado, ele vai ativar o hipocampo, que é uma área de memória. Então, ele vai... Tem receptores para cortisol no hipocampo. Então, ele vai ativar uma estrutura de memória e o hipocampo ele é capaz de inibir esse eixo, ou seja, o hipocampo ativado pode inibir o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, ou diminuir a ativação desse eixo. E aí você diminui cortisol, diminui a adrenalina, você vai voltando à homeostase, tá? Então, isso é um mecanismo de segurança. Então, assim, passei por uma situação estressante, ativei o alerta, o hipocampo percebe que o alerta foi ativado, porque ele consegue captar o cortisol, ele tem receptores para cortisol, e ele é uma área de memória, ele vai ativar memórias e mostrar para você, não, olha, essa situação já foi resolvida, ou não, não deu nada errado, ou não, você sabe resolver isso, você já passou por isso, né? Então ele vai trabalhando com essas memórias e vai inibindo a ativação desse eixo, inibindo a amígdala e inibindo a ativação desse eixo. O que acontece? O cortisol vai diminuindo, tá? O que acontece quando a gente tem uma ansiedade exagerada, muito exagerada, ou uma ansiedade contínua, que você não sai daquilo, né? Você não consegue se adaptar àquilo, né? Quando isso acontece, o que a gente perde, né, desse sistema? A gente não perde a ativação do sistema. A amígdala continua ativada, o sistema simpático está lá e o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal e o cortisol também estão lá, tá? Só que a quantidade de cortisol que é liberada é muito alta. Ou porque eu ativei demais a amígdala, gerei um medo exagerado, né, numa crise de pânico, por exemplo, né, você gera um medo exagerado naquele momento, né, uma fobia, quando você está passando pelo que te causa fobia, né? Então, assim, ou você ativa demais a amígdala e com isso, tá? Oh, yeah. E com isso, rapidinho, com isso o cortisol aumenta demais, você tem uma carga alta de cortisol na corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem duas coisas, ou você ativa demais a amígdala, gera um medo exagerado, uma ansiedade muito forte, isso aumenta muito o cortisol. Ou você fica continuamente com aquela amígdala sendo ativada alta. Você está ansiosa o tempo inteiro, tá? Isso também vai gerando muito cortisol, tá? Deixa eu ver, a Cláudia pergunta. Mesmo nesse processo normal, é possível uma situação nos tirar desse processo de adaptação moderada? Sim, tá? A gente pode sair de adaptação. Eu posso ter uma... Tanto que a gente... Isso é importante, tá, Cláudia? Tanto que assim, a gente pode ter crise de pânico e ter o transtorno do pânico. São coisas diferentes, tá? Então, eu posso ter uma crise. Eu desregular totalmente, né? Por um estresse exagerado, por uma ansiedade exagerada, e eu tenho uma crise,
naquele momento, tá? Outra coisa é eu ter o transtorno do pânico, tá? Que aí você já tem bem mais critérios, né? Tem que ser contínuo, enfim. É bem mais impossibilitante. Então eu posso me adaptar e depois sair daquela adaptação? Posso. A gente faz isso o tempo todo. Na verdade, gente, a gente nunca está adaptado totalmente. A gente está adaptado até passar por uma situação estressante. A gente está adaptado até pensar em algo que pode acontecer. Só que lembra que tem um limite, né? Então, eu estar ansiosa não quer dizer que eu seja impossibilitada, né? Eu posso estar ansiosa e estar muito bem adaptada, mesmo ansiosa, porque eu estou no limite aceitável, né? De homeostase ainda, de resposta não desadaptativa, tá? Ou não, ou eu posso naquele momento estar muito desadaptativa e depois voltar, tá? E outro momento passar pela mesma situação e não ter a mesma resposta. Também pode acontecer isso, tá? Então, pode. E quando a gente fala assim, gente, o que causa, né, a ansiedade, de novo, é muito individual, tá? Então, tem gente que tá ansiosa. Se eu perguntar aqui pra vocês, né, o que causou ansiedade em vocês na pandemia, cada um vai falar uma coisa, tá? Então, às vezes a gente fala, não, essa ansiedade isso é muito baixinho, né? Essa situação quase nem saiu da normalidade. Mas para você aquilo dali é muito fora do normal, tá? Então desadapta mesmo, tá? Então, né, voltando, o que a gente tem? A gente tem esses dois sistemas, tá? Qual é o grande problema desse excesso de cortisol? Então, se eu tô com excesso de cortisol, principalmente contínuo, tá? O que eu tô falando pro meu organismo? Olha, eu tô em alerta há muito tempo, tá? O que o meu hipocampo, gente, vamos pensar como se a gente fosse um hipocampo, tá? O que eu, Isabela, sendo o hipocampo, ia entender se eu ficasse muito tempo com cortisol muito alto, tá? Existe um mecanismo que quem já fez farmacologia ouviu isso, que a gente chama de dessensibilização, tá? O que é isso? É um mecanismo de defesa da célula, tá? Então, o que ela entende? Se o cortisol tá alto muito tempo, significa que eu tô fora do equilíbrio muito tempo, tá? Então, imagina, eu tô há 3 meses ansiosa. Tô, sei lá, uma semana muito ansiosa. Tô há 1 ano muito ansiosa. O meu nível de cortisol tá muito alto por um tempo contínuo, tá? O que entende o meu sistema? Que eu tô fora do equilíbrio por muito tempo, porque eu não consegui me adaptar a esse equilíbrio. Porque se eu me adaptasse a essa situação, o meu nível de medo cai. A minha percepção de medo vai passar ou vai cair. A minha percepção de ansiedade vai diminuir, eu vou me adaptar. Então eu podia falar, eu estava muito ansiosa no início da pandemia, agora eu já me adaptei. Agora eu estou gostando da aula online, agora eu estou achando legal ficar em casa. Ou seja, o seu nível de ansiedade baixa, por quê? Porque a sua percepção de medo, né, de alerta, diminui. Você agora já acha muito legal ficar em casa. Você conseguiu se adaptar àquela nova situação, tá? Então, se eu não consigo me adaptar àquela nova situação, eu vou ter um grau de ansiedade alto por muito tempo. O que faz o hipocampo, né? O que faz seu organismo? O hipocampo entende assim, ela tá em homeostase, tá fora da homeostase, né? Tá em alerta, fora do equilíbrio por muito tempo. O que eu vou fazer? Os receptores para o cortisol, que são os glicocorticoides, né? Os receptores para glicocorticoides, que no caso, o receptor para cortisol, ele é retirado da membrana, ele sofre o que a gente chama de sensibilização. Em outras palavras, para de funcionar, tá? Então, o hipocampo, ele para de detectar o cortisol e ele para de funcionar, tá?
Além disso, o cortisol em excesso também diminui BDNF, que é um fator de sobrevivência de neurônios do hipocampo. Neurônios gerais e no hipocampo também. Então, o que acontece com o cortisol em excesso, muito tempo? Ele causa uma disfunção no hipocampo. Ele faz com que a nossa estrutura de memória não controle mais o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Não iniba mais esse eixo. Eu não consigo mais usar memórias para entender que aquela situação eu posso me adaptar a ela. Tá? Muitas vezes a gente tem a sensação assim, não tem o que fazer, né? Não tem saída, não consigo ver como, né? Eu tô tão ansiosa, tão desesperada que eu não consigo sair disso. Por quê? Porque a gente também não está conseguindo usar todas as nossas experiências, aprender coisas novas, principalmente, olhar de uma maneira nova, né? Com novas informações. Então, quando a gente está muito tempo ansiosa, né? Essa taxa de cortisol está muito alta. E ela influencia o hipocampo. Já que falando que é verdade gente. E ela influencia o hipocampo, né? Ela causa uma disfunção no hipocampo, tanto em receptores quanto em fatores mesmo, né, de neurônios. E esse hipocampo perde essa inibição que ele faz tanto na amígdala quanto no eixo, tá? É como se o hipocampo fosse aquele racional, né? Então fala para você, olha, tá bom, a gente tá numa pandemia, mas peraí, você não morreu ainda. Ainda foi horrível, né, gente? Curou de credo. Mas você tá bem. Ou você não perdeu o emprego. Ou peraí, também trabalhar de casa não é tão ruim. Você consegue, né? Você vai montar um esquema, você consegue ter esquemas, vamos conversar com a família. É como se a gente perdesse isso. Então a gente só vê o que está causando o nosso desespero, o que está tirando a gente da homeostase. Por quê? Porque a gente não voltou nem para a homeostase antiga, nem se adaptou à nova. A gente não foi capaz de se adaptar. Então, quando a gente está em ansiedade, né, constante, né, aquela ansiedade que é disfuncional de alguma maneira, a gente não está tendo o quê? A adaptação. Tá? É aquela fase que a gente fala que é, né, quando você tem a fase, primeira fase aguda do estresse, depois você tem uma fase que é uma fase de exaustão, lembrei, que é uma fase de exaustão, é essa não adaptação. Eu não consegui voltar ao meu homeostase. Eu tô naquela situação de perigo, naquela situação de alerta, tá? Então, uma homeostase constante, ela aumenta muito o cortisol, além da noradrenalina no sistema simpático, né? Então, a gente tem, quem é cardíaco tem problema de coração, quem tem problema de pressão vai ter problema de pressão, né? A gente tem úlceras, gastrites, tem enjoo, tem enxaquecas, né? Você contrai músculos, então você sente dor, né, na cabeça com enxaquecas. Você vai ter contraturas musculares, enfim. Você vai ter uma série, né, de mudanças fisiológicas que acontecem. E a gente vai ter esse aumento de cortisol, tá? Então, o cortisol aumentado vai causar uma disfunção no hipocampo, a gente vai ter mais dificuldade de aprender. Tanto que a gente sabe, quando a gente tá muito ansiosa, a gente tem dificuldade de aprender. Né? É difícil a gente estudar ansiosa. É difícil a gente aprender coisas novas quando a gente tá muito tempo ansiosa. Tá? Por quê? Porque a estrutura da memória tá disfuncional por causa desse excesso de cortisol. Tá? E ao mesmo tempo, além de influenciar a memória, ela também não inibe a amígdala, não inibe o eixo, ou seja, o cortisol não para de ser produzido. Tá? Então vira uma bola de neve. Quanto mais ansiosa eu vou estar, menos inibição, mais cortisol. Quanto mais cortisol, menos inibição. Isso vai virando uma bola de neve. Ok? Até aí, gente? Deu para entender? Foi até aí? Então, o que a gente tem num quadro, né, de ansiedade que não é uma ansiedade boa, né? Que é aquela momentânea, aquela ansiedade que vai te fazer preparar para alguma coisa,
né? É uma ansiedade quando você está esperando alguém voltar de viagem, né? E aí você fica ansioso para que pode acontecer alguma coisa ou não, né? Então, quando a gente não está nesse quadro de ansiedade que a gente chama essa ansiedade aguda, que é uma ansiedade boa, né, de proteção, a gente tem o quê? A gente tem uma amígdala muito ativada. Então, a gente tem o medo, né, sendo muito gerado pelaquela situação. A gente tem um aumento de noradrenalina. Isso vai influenciar vários órgãos do nosso corpo funcionar de uma maneira que não deveria. A gente tem um aumento de cortisol, tá? Esse cortisol em excesso, ele vai influenciar o hipocampo. Então, a gente tem problemas na memória, também a gente tem, né, um eixo que está sendo realimentado sempre. Então, quanto mais cortisol eu libero, mais eu vou liberar, tá? E o cortisol em excesso, o excesso de cortisol, também influencia o sistema imune, ele causa inflamações no organismo, tá? Por isso quem tem doença autoimune tem que evitar entrar nesses quadros de desbalanço emocional, tá? Porque o excesso de cortisol, ele ativa o sistema imune causando inflamações, tá? Então o sistema imune começa a atacar mesmo, tá? Então é isso que a gente tem no quadro de ansiedade. A gente tem muita liberação de noradrenalina, sistema simpático muito ativado, amígdala muito ativada, muita liberação de cortisol, tá? E esse cortisol causando uma série de disfunções também, tá? Nosso organismo, como eu falei. Em questões de neurotransmissores, quais são os neurotransmissores que estão ruins, né? Ou disfuncionais? A gente tem muita noradrenalina, a gente tem muita adrenalina, a gente tem baixa serotonina, e depois eu vou falar dela, e a gente tem baixa de GABA, que é o inibitório. Então a gente não consegue inibir a amígdala, né? O neurotransmissor que inibe a amígdala, que é o GABA, está muito baixo, tá? Então no quadro de ansiedade a gente tem disfunções de vários neurotransmissores, tá? E disfunções da homeostase. O seu organismo não está trabalhando na homeostase. Ok, gente? Esse é o quadro de uma ansiedade ruim, né? Que a gente chama. Como é que a gente faz agora, né? Para a gente voltar ao normal, tá? Ou tentar voltar ao normal. Claro que eu não vou entrar aqui em nenhuma terapia, tá, gente? Eu vou falar de ansiolíticos. Não vou entrar em terapia, até porque não vai dar tempo. Mas é óbvio que se eu conseguir, de alguma maneira, seja por meditação, né? O mindfulness é muito usado para ansiedade. Inclusive, tem trabalhos mostrando em crianças, tá? Que é importante, um adeno, tá? Crianças têm esse mesmo processo. Então, vamos parar com essa ideia também. A criança nunca é ansiosa. Criança, a vida é linda. Acabou com isso. A criança tem ansiedade, a gente vê isso o tempo inteiro. A criança tem transtornos de ansiedade, sim. Tá? E tem esse mesmo mecanismo, ok? Então, assim, independente se você vai usar uma meditação, se você vai fazer... Travou, gente? Oi! Voltou? Ai, obrigado, Jaca. Avisa aí, porque aqui fica tudo normal, eu nunca sei, tá? Então, independente, né, se você vai fazer uma terapia, qualquer abordagem, tá? Não tô aqui defendendo nenhuma, senão vão me matar aqui, tá? Então, você pode controlar, né, a percepção daquele gatilho. Isso é uma forma. Então, se eu conseguir fazer isso, seja por meditação, seja por fitoterápico, enfim, né? Eu posso controlar o gatilho, a percepção daquele gatilho. Voltou, gente? Tá travado ainda? Ah, travou não? Então, se eu conseguir controlar a percepção do gatilho, ok. Eu perceber que aquela situação não é mais uma situação de medo, né? Enfim. É uma maneira de você inibir todo o eixo e o sistema simpático. Se isso não for possível, porque às vezes não é possível sozinhos, né? E sozinhos que eu digo nem com a terapia somente a terapia,
né? A gente precisa recorrer a remédios, tá? Até porque se você ficar num quadro de ansiedade grave, você vai ter várias disfunções, vários problemas, né, no organismo que podem levar a situações complicadas, tá? De saúde. Então, vamos lá. Então, a gente precisa, às vezes, recorrer ao remédio, né? Que remédios são esses e como é que eles funcionam nesse mecanismo, né, que eu venho falando de alerta do nosso corpo? Então, os remédios que a gente fala primeiro para ansiedade, né, são os ansiolíticos, que são clonazepam, lorazepam, né, o famoso Rivotril, né, que são remédios que têm o nome de ansiolíticos, logo eles são usados para ansiedade, tá? Eles foram usados, descobertos mesmo na década de 60, 50, 60, tá? E como é que eles atuam? Eles são remédios que vão se ligar, tá? Então quem fez farmacologia, eles são agonistas, tá? Eles vão se ligar aos receptores de GABA. Lembra que eu falei que GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, os ansiolíticos, como é que eles atuam? Eles se ligam nos receptores de GABA, ativam esses receptores e vão inibir o sistema. Que sistema que eles inibem? Onde é o alvo dos ansiolíticos? A maior parte, né, do alvo dos ansiolíticos para a ansiedade, né, quando a gente fala de ansiedade, é a amígdala, tá? Então, o ansiolítico ele se liga muito na amígdala e como ele vai ativar receptores inibitórios, vai aumentar a inibição. Então, o ansiolítico aumenta a inibição da amígdala, logo, uma amígdala inibida vai diminuir o quê? A ativação do sistema simpático, vai diminuir a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Ou seja, em última instância, eu vou diminuir a adrenalina, meus órgãos vão voltar para a normalidade, né, para a homeostase, e eu vou diminuir o cortisol. Logo, o hipocampo já vai voltar a funcionar bem, eu já vou entender melhor aquela situação, eu vou começar a me adaptar, ok? Então, esse é o primeiro alvo, né? Então, os ansiolíticos, eles têm como alvo o quê? Receptores de GABA, que são receptores inibitórios. Então, toda vez que eu ativo esses receptores de GABA, eu inibo o sistema, tá? Eles são específicos para um tipo de receptor de GABA, né? Um GABA-A, mas enfim. Então, a função dele é o quê? Inibir a amígdala. Inibindo a amígdala, eu inibo esses sistemas de alerta. Logo, eu volto à homeostase, tá? Só que, né, como a gente sabe, os remédios eles não são direcionados. Então, uma vez que eu inibo, uma vez que eu tomo um ansiolítico, ele vai fazer efeito aonde tiver o receptor GABA-A, tá? Em qualquer local que tenha o receptor GABA-A no meu corpo, no meu encéfalo principalmente, ele vai ativar e vai inibir aquele sistema, tá? Então, por exemplo, né, os ansiolíticos, eles têm vários efeitos colaterais, né, efeitos adversos, enfim. Por quê? Porque ele vai atuar em áreas que não precisavam. Então, por exemplo, se ele atua numa área da medula, né, a medula é sistema nervoso central, atuou na medula, ele vai inibir contração muscular. Então, a gente pode, alguns ansiolíticos, eles são usados para relaxamento muscular, tá? Tanto que quando você toma ansiolítico, você tem aquela sensação que você está relaxada. Por quê? Você inibe contração muscular. Ele vai atuar em áreas do tronco encefálico, né? Do córtex, do mesencéfalo. Isso vai causar o quê? Sono, sedação, tá? Então, você vai ter sono, você vai inibir vigília, tá? Então, os ansiolíticos, dependendo de onde eles vão atuar, e na verdade eles vão atuar em tudo, tá? Tudo que tenha receptor para ele vai ter várias funções.
né? A gente pode usar ansiolíticos, por exemplo, para epilepsias. Por quê? Porque eles inibem o sistema, tá? Vou gravar sim, se eu conseguir. Mas eu vou tentar, tá? Vou tentar deixar gravado. É porque eu sou meio tapada com esse negócio de live, mas eu vou aprender, tá? Então, assim, por isso a gente tem efeitos deles, né? Então, quando a gente toma um ansiolítico só para ansiedade, a gente não tá mexendo só com a amígdala. A gente não tá inibindo só a amígdala. Então, a gente causa sono, a gente tem inibição de contração muscular, tá? Isso pode levar muito a queda. Por exemplo, idoso, quando toma ansiolítico, é muito comum eles caírem, né? Idoso caindo é um problema maior, né? Todo mundo é um problema, mas é um problema no idoso, aumenta muito queda, tá? Então, assim, ele vai mexer com anticonvulsivantes, então você vai diminuir a ativação também do sistema, vai diminuir, vai mexer com a memória, tem gente que tem como efeito colateral a memória, porque ele também inibe o hipocampo, tá? E, além de tudo, eles causam dependência, eles causam muita tolerância, então tem que aumentar a dosagem para poder ter o mesmo efeito. No que eu estou aumentando a dosagem, eu estou me tornando dependente. Posso vir me tornar dependente, tá? Então, pensando nisso tudo, né, é um remédio que, teoricamente, claro, tudo que a gente vai falar em farmacologia depende do caso do paciente, mas que, teoricamente, é um remédio que não é ideal você tomar muito tempo, tá? Uso prolongado, até a Jaque falou. Uso prolongado de ansiolítico pode causar problema na fala e na coordenação motora? Sim, tá? Porque ele inibe movimento, ele inibe contração muscular. Então, ela pode ter problema na fala, sim, e coordenação motora muito comum, tá? Claro que o que é esse uso prolongado, né? Depende de quanto tempo você está usando. Pode ser que volte, pode ser que não. Volte no sentido, você para de tomar ansiolítico, você volta a ter uma coordenação melhor, tá? Mas sim, porque eles são inibitórios, tá? Então são remédios que têm vários efeitos, mas o pior deles é a dependência, porque pensa assim, eu tô tomando ansiolítico, se eu me tornar dependente, se eu tiver tolerância, que é esse aumento da dosagem, o que vai fazendo? Se eu me tornar dependente, né? Eu vou o quê? Vou usar o tempo inteiro. Eu usar o tempo inteiro, vou usar prolongado, né? Se eu usar prolongado, eu vou começar a ter esses efeitos. Por exemplo, que a Jaque falou, né? Tem pessoas que vão ter baixa respiratória. Muita gente não, né? Muita gente parece até assim que é uma coisa comum. Mas assim, é comum, né? Por exemplo, em overdose. Gente, obrigada, Marcela, Jaque. Em overdose, por exemplo, com ansiolíticos, é muito comum você ter depressão respiratória, né? Então a pessoa tem problema respiratório. Então é óbvio, né, que usar isso muito tempo é ruim, não é bom, né? E como é um remédio que causa, uma classe de remédio, né, que causa muita dependência, é difícil também você usar um tempo grande e não se tornar dependente. Então, por isso é um remédio que eles tentam tirar muito rápido, tá? Só que a gente continua com o mesmo problema, ok, então eu tiro os ansiolíticos e a pessoa tá lá ansiosa, disfuncional, porque já é uma ansiedade que é grave, eu tenho que controlar isso, ela não tá conseguindo só em terapia, ou só com relaxamento, ou só com meditação. O que eu faço com essa pessoa, né? Então tem uma combinação que é muito comum, assim, quase 90% das pessoas, os psiquiatras dão essa combinação, que é o quê? Ansiolítico com antidepressivos. Quem nunca viu essa receita? Ansiolítico mais antidepressivo, né? Por que o antidepressivo entra aí? Né? Aí você pode falar, não, mas a ansiedade pode levar a depressão, ansiedade, tudo bem. Mas vamos pensar se é uma pessoa que só tem ansiedade. Por que ela também toma antidepressivo?
tá? Primeiro ponto, a dependência por antidepressivo ela é muito pequena, ou muito menor do que por ansiolíticos, tá? A gente até tem uma dependência, mas até a gente não. Hoje a gente nem fala muito essa divisão, mas se a gente fosse dividir, seria mais emocional até, tá? Vou tentar salvar. Gente, onde salva? Depois vocês me botam aí onde salva a live. Eu vou apertar alguma coisa aqui, gente. Eu sou toda terrível nisso. Mas eu vou fazer, vou salvar, vou salvar. Então, assim, tá? Então, por que esse antidepressivo? Tá? Primeiro, a tolerância dele é muito baixa. A dependência dele é muito baixa. Tá? Então, é um remédio que você pode fazer um uso prolongado, ou pelo menos muito mais prolongado do que um ansiolítico, tá? E o que tem a ver, então, antidepressivos, tá? Que aí é outra aula, não vou entrar nesse assunto agora, mas o antidepressivo, né, principalmente o tricíclico e os inibidores da recaptação de serotonina, tem como função o quê? Aumentar a serotonina, aumentar a função da serotonina. Também não sei. Porque eles estão presentes na ansiedade, né? Então, assim, a função deles, se a gente for ver, dos antidepressivos, eles têm como função o quê? Aumentar o efeito da, principalmente, serotonina. E o que tem a ver a serotonina com o sistema de alerta do nosso corpo? Vamos lá, gente. Lembra que eu falei que o hipocampo, ele inibe a amígdala e inibe o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é um eixo de alerta, né? Então, o hipocampo, que é a estrutura de memória, né? Uma das funções dele é inibir esse eixo, tá? Inibindo a amígdala, inibindo o próprio hipotálamo, né? Desse eixo. Só que, lembra que eu falei também que o excesso de cortisol, né? Liberado com ativação em excesso desse eixo, prolongada desse eixo, esse excesso de cortisol, ele causa disfunção no hipocampo. Lembra? Olha lá o hipocampo. Então, a gente tem muito cortisol numa ansiedade, não, ansiedade contínua, e o hipocampo não funciona. Ok, professora, continuo, ok, Isabela, beleza, tô lindo. Continuo sem entender a serotonina, né? Tô boiando no antidepressivo. O que faz, tá? A serotonina, o hipocampo tem receptores de serotonina. E a serotonina é capaz de ativar o hipocampo, tá? Então, o que eles usam? Eles usam um mecanismo indireto para inibir a amígdala. O ansiolítico age direto no sistema límbico, direto na amígdala. Ele inibe direto a amígdala, tá? O antidepressivo não, eu vou aumentar a quantidade de serotonina. Aumentando a quantidade de serotonina, eu vou ativar o hipocampo, porque o hipocampo tem receptores para serotonina, tá? E o hipocampo vai o quê? Vai inibir a amígdala e inibir o eixo do hipotálamo, hipófise adrenal. Vai diminuir o cortisol. Entenderam? Então, por que a gente usa a combinação ansiolítico com antidepressivo? Tá? Apesar do antidepressivo aí não estar ligado ao humor, né? Que é seria que a gente usa para depressão, o aumento de serotonina acaba ativando o hipocampo. Então, o antidepressivo acaba ativando o hipocampo que não está muito ativado quando a gente está muito ansioso. Foi? Então, a gente consegue controlar, consegue inibir o eixo ou inibindo a amígdala, são os ansiolíticos, ou ativando o hipocampo via antidepressivo. Agora você entendeu por que a dobradinha ansiolítica e antidepressivo são muito utilizados, tá? Alguns médicos, alguns psiquiatras, atualmente, tá? Isso está sendo bem feio, bem falado, atualmente já estão receitando só o antidepressivo para ansiedade. Não uma ansiedade tão grave, óbvio, né? Uma ansiedade moderada. Receitando o antidepressivo e deixando o ansiolítico só SOS, só se essa ansiedade aumentar demais, tá?
Por quê? Porque o antidepressivo você pode tomar mais tempo, você consegue estabilizar mais, sem cair tanto na dependência. Foi, gente. Entenderam um pouquinho da ansiedade, entenderam que a ansiedade é boa, mas em excesso é ruim. Entenderam que o momento que a gente vive é um momento que causa muita ansiedade, por isso a gente tem um aumento muito, né, nessas pessoas relatando problemas de ansiedade, tá? Tá, vou tentar gravar, tá, gente? E o uso de ansiolíticos e antidepressivos, eles são muito comuns pelos mecanismos de atuação, tá? Então, só para terminar e fechar, gente, eu quero falar uma coisa. Uma coisa é ótimo, né? Quem é meu aluno já sabe. Quando eu falar uma coisa, tem mais três, mas assim, né? Primeiro, já tem mais de uma, né? Primeiro, não tô aqui fazendo apologia a remédios, tá? E nem tô não fazendo. Eu acho que remédios são bons, tá? Remédios, mesmo remédios psicofármacos, né, que atuam no sistema nervoso central, são remédios úteis, tá? Desde que a gente use bem, tá? Então, o problema não é o ansiolítico, o problema é como eu uso o ansiolítico. O problema não é o antidepressivo, é como eu uso o antidepressivo, tá? Isso vale para qualquer remédio. Então, gente, se precisar, não fiquem com medo. É um remédio como outro qualquer. É um remédio como a gente toma antibiótico, como a gente toma Tilenol, Neosaldina, remédio para dor de garganta, enfim. É um remédio que vai o quê? Vai equilibrar, vai voltar à homeostase num sistema que está fora de equilíbrio, por algum motivo, tá? O que é o ideal? É usar o remédio e tratar o que está te saindo desse equilíbrio. Porque o remédio não vai resolver o gatilho. O remédio vai resolver o eixo. Ele não resolve o gatilho, tá? Então é importante. Se eu não tratar o que sai do equilíbrio, o remédio só não vai fazer nada. A Jaque falou que exercício ajuda. Exercício ajuda, tá? Por uma coisa que é muito legal. O exercício, ele aumenta a neurogênese, que é a geração de neurônios, principalmente no hipocampo. Tá? Então, além de liberar endorfina, que já dá, né, uma ativação em receptores, dá uma ativação de mais bem-estar, né, a endorfina, ele também aumenta neurônios no hipocampo. Então, aumenta a ativação do hipocampo. Tá? Então, exercício ajuda muito para a ansiedade. Tá? Então, a gente precisa tratar o gatilho e é lógico, né? Quando você já está com aquilo moderado para grave, o remédio vai equilibrar o mecanismo para que você possa tratar o gatilho. Porque o mecanismo desequilibrado, você não consegue tratar o gatilho, tá? Então, primeiro, remédios são legais. São, tá? Desde que usados bem, ok? Então, o ideal é você combinar com a terapia, tá? E segundo, que eu ia falar que isso é muito de farmacologia, tá? Cuidado para vocês não ficarem presos à classe do remédio. Então, o ansiolítico é só para ansiedade. Não, a gente usa ansiolítico para epilepsia. A gente usa ansiolítico para contraturas musculares graves ou maiores, né? Para doenças musculares, a gente pode usar ansiolíticos. A antidepressiva é só para depressão. Não, você usa antidepressivo para equilibrar humor, que pode ser numa TPM, né? Um dos tratamentos TPM é usado antidepressivo. Você usa antidepressivo na ansiedade, tá? Você usa antidepressivo em alguns casos no bipolar. Antipsicótico também pode ser usado, porque ele aumenta a dopamina, tá? Que são aminas também, então pode ser usado em depressão. Então, assim, cuidado, tá? Esses nomes das classes das medicações vieram como o início a gente descobriu, foi descoberto, tá? Mas não quer dizer que ele seja usado só para aquilo. Então, vocês vão encontrar muitas pessoas, né, que tenham uma classificação X de transtorno e usando classes de remédio, você fala, pô, mas não é para isso. Não é para isso no nome na classe do remédio. Mas por que ele funciona para aquele transtorno?
Porque o que é importante são os neurotransmissores que estão errados. São as sinapses que não estão funcionando como deveriam, né? Ou para mais ou para menos. Então, o que fazem os remédios? Regulam esses sistemas de neurotransmissores e de sinapses. Então, quanto mais a gente descobre como aquele transtorno acontece, mais a gente vai usando uma gama de remédios para resolver aquele sistema de neurotransmissores. Então, é como se você falasse assim: ah, eu tenho um problema de aumento de dopamina. O que eu conheço na farmacologia que diminua a dopamina naquela área? Ah, tais e tais remédios. Ah, então vamos usar esses remédios para esse transtorno. Ok, gente? Então é muito comum a gente usar remédios, né, que não foram descritos inicialmente para aquele tipo de transtorno, tá? E aí a importância, puxando, só para acabar mesmo, gente, puxando sardinha pro meu lado, né, óbvio, daí a importância da gente entender o funcionamento do encéfalo, tá? Da gente entender neurotransmissores, da gente entender sinapses, ou pelo menos entender por que se estuda isso tudo. E valorizar essa importância, porque a partir do momento que a gente sabe qual é o sistema, né, qual é o mecanismo cerebral que está por trás daquele transtorno, mais a gente pode ter remédios que vão ajudar aquele paciente, tá? Ou mais a gente entende aquele comportamento, ou mais a gente consegue melhorar a memória, enfim. Então o estudo de sinapse, neurotransmissores, eles são essenciais, eles são a base, tá? A base de funcionamento cerebral. Ok, gente? Alguma pergunta? Gente, eu já falei a beça, né? Passa muito rápido, sempre passa do tempo, né? Quem é meu aluno já sabe. Difícil, eu falei que eu ia falar 1 hora só. Alguém tem alguma coisa, gente, para falar? Não tem nada. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar mesmo, óbvio, depois da live, tá? Tem aí o direct, pode me mandar por direct, pelo WhatsApp, tá, gente? Eu respondo se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês tiverem sugestões também, né? A minha ideia é fazer, pelo menos uma vez por mês, fazer uma live. Tá? Tentar a cada 15 dias. Eu acho que... Oi, vocês estão me ouvindo? Oi. Voltei, acho que eu dei uma travada aqui. Tá, então se vocês tiverem, então, obrigada, Simone. Se vocês tiverem também alguma sugestão de tema, só botar, tá bom, gente? Boa noite, se cuidem, tá? E vamos pensar mais temas aí. Um beijo.